Não vejo a Alemanha repetindo o feito de 2014. Salah tem uma seleção muito ruim e não vai conseguir brilhar. Não vejo a Argentina indo bem na Copa do Mundo. A Croácia está com uma energia diferenciada. Veja a tabela completa, as datas e as chaves das oitavas de final. Simule os resultados e veja como ficam as quartas de final. Neymar S/A, a engrenagem por trás do maior jogador de futebol do Brasil. Quem fez as previsões, se antes mesmo da Copa do Mundo, não foi nenhum jornalista ou especialista de futebol, mas sim o vidente e médium Robério Diogun. Em entrevista ao UOL. Diante do bom aproveitamento, fomos ouvi-lo novamente nesta quinta-feira, 28, agora para projetar as oitavas de final do torneio. Confira abaixo. Mas cuidado, pode conter spoilers. Brasil terá um jogador cortado, e não será Neymar. Imagem, Reuters. Marcos Branditi. 3 jogos já se passaram, mas Robério manteve uma previsão feita antes da Copa. Um jogador do Brasil será cortado na Rússia. Não consigo ver quem é este jogador, diz ele. Mas não é Neymar. Todo mundo falou que ele se machucaria, mas eu disse que não. Neymar está refeito e vai brilhar nesta Copa. Ainda que ninguém tenha sido cortado, Danilo, Fred, Douglas Costa e Marcelo foram alguns dos jogadores do time do técnico Tite que enfrentaram ou enfrentam problemas físicos na Rússia. O vidente médium tem uma explicação para isso. As contusões acontecem aos montes por causa da negatividade vinda dos diretores da CBF. É uma energia ruim dos homens que dirigem a seleção, e essa influência ataca a equipe. Brasil passa pelo México, segue rumo ao Hexa. Imagem, Marco de Júrica. Reuters. Robério Diogun repetiu a previsão de que o Brasil vai comemorar o Hexa no dia 15 de julho. Por isso, logicamente, a seleção passa pelos mexicanos na próxima segunda-feira, 2. Nós vamos sofrer, mas o Brasil estará muito bem iluminado, está muito bem arrumado e bem espiritualmente. E quem vai ser o cara na campanha? Eu já havia falado do Coutinho, e o Neymar ainda vai crescer muito. Não jogou o que dá para jogar. Mas contra a Sérvia acabou a ansiedade dele. Foi um jogo de equilíbrio e ele se achou. Está consciente e focado. Ser campeão é o sonho dele, do Coutinho e dos outros. Tem aquele zagueiro que está ansioso para isso, por trazer uma dor de alma da última Copa, afirma, referindo-se também a Thiago Silva. Messi reage com amuleto, mas França é favorita. A imagem, Reuters. Sergio Pérez. A Argentina confirmou a expectativa de Robério e de fato não fez uma boa Copa até aqui. No entanto, a vitória por 2-1 sobre a Nigéria garantiu ao time de Messi a vaga nas oitavas de final. A Argentina carrega um mau agouro, uma energia muito negativa, mas agora procuraram um espiritualista para cuidar deles. Aquela fitinha vermelha do Messi foi para tirar a energia negativa que estava sobre ele, disse o vidente médium, citando a decisão, confirmada pelo próprio craque argentino, de usar o amuleto na canela na última partida da primeira fase. E suposto, será que os argentinos têm chances contra a França? Veja a França um pouco melhor. A Argentina está uma nhaca, afirma Robério. Uruguai ou Portugal? Imagem, Reuters. Lucine Chousson. Robério prevê que Suárez, Cavani e companhia levarão a melhor contra a equipe de Cristiano Ronaldo. Você vê o Uruguai com muito mais energia que Portugal, está muito mais forte. O Uruguai é uma seleção que oscila muito, mas se o jogo fosse hoje eu seria Uruguai. Espanha decide a Copa contra o Brasil, e perde. Imagem, GT Imagens. Robério relembra que classificou a Espanha como uma das favoritas ainda na primeira entrevista ao UOL antes da Copa e mantém a previsão. Portanto, ela vai passar pela anfitriã Rússia neste domingo. A Fúria, porém, não seria páreo para o Brasil. Se o Brasil pegar a Espanha antes, vai comer a Espanha. E se pegar na final, come a Espanha do mesmo jeito, afirma o vidente, que diz que não analisou os cruzamentos do mata-mata. De fato, espanhóis e brasileiros só se enfrentariam em eventual decisão na Rússia. Eu não consigo ver os confrontos de chaves. Espiritualmente é assim. Eu não olho racionalmente. Eu não fui ver se o Brasil pega a Espanha no final ou não. Mas as duas seleções fortes são essas aí, Brasil e Espanha.
Croácia e Suécia em alta imagem. Livre Mason. GT Imagens. Depois de liderarem os grupos das favoritas Alemanha e Argentina, respectivamente, as seleções da Suécia e da Croácia devem avançar de fase nas oitavas, de acordo com Roberio Diokun. Eu gosto da energia da Croácia. Eu te falei, eles são fortes, têm uma pegada espiritual muito forte. Não são craques, não são ágeis, mas têm uma pegada positiva. A Croácia vai brigar muito, diz o vidente sobre a seleção que encara a Dinamarca no domingo. Já sobre a Suécia, que enfrenta a Suíça na terça-feira, Roberio destaca que a seleção conseguiu manter uma energia positiva mesmo depois de perder para a Alemanha no último minuto, em duelo pela segunda rodada. E a energia destes guerreiros ajudou também a Coreia do Sul, aquela seleção frágil, a vencer os alemães depois. É o que eu falo, futebol não é só em campo, tem o extracampo, tem a energia espiritual. E por que a Alemanha fracassou? Imagem, GT Imagens. É justamente esta energia espiritual que justifica o vexame alemão, na visão de Roberio Diokun. Ele aponta que os atuais campeões do mundo não encontraram em solo russo um ambiente positivo como o de 4 anos atrás, quando se concentraram em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Pega uma seleção europeia, e lá é frio, e coloca no Nordeste, aquele puta calor desgraçado. E o que os alemães encontraram lá? A energia daqueles índios que trabalharam para eles. Os alemães saíram de lá com a bateria toda carregada. O técnico deles navegava na intuição. Tudo dava certo, diz Roberio. Todos os videntes, comentaristas esportivos apostavam na Alemanha nesta Copa e eu era o único que falei que não, porque o plano espiritual me mostrou. Acabou essa energia, vai ser um time bobo, abobalhado, perdido em campo e desentrosado, completa. Como Roberio atendeu a reportagem do UOL no início da tarde de quinta-feira, 28, o médium e vidente não fez previsão sobre os jogos Colômbia x Inglaterra e Bélgica x Japão.